Olá pessoal, nesse vídeo vamos resolver alguns problemas envolvendo o conceito de função. Vamos ao primeiro deles. Um automóvel está em MRU, em uma estrada. A tabela abaixo apresenta sua posição em determinados instantes. Temos aqui então a tabela que tem o tempo, os instantes e a posição. Se esse objeto está em MRU, sua velocidade é a mesma em qualquer instante. Então a gente nem precisa usar a tabela inteira, a gente pode pegar apenas um pedaço. Porque se a gente calcular a velocidade em um pedaço, e a velocidade é constante, saberemos a velocidade ao longo do percurso todo. Então vamos calcular aqui para a questão 1, a velocidade média desse móvel, só esse pequeno pedaço aqui da tabela. Vou pegar aqui o deslocamento entre a primeira posição, que é 80, e a segunda posição, que é 280. O deslocamento foi 280 menos 80, ou seja, o deslocamento foi de 200 km. Esse veículo andou do 80 até o 280, andou 200 km. Bom, ele levou para isso um tempo de, do 0 até o 4 horas. Ele levou 4 horas para fazer esse deslocamento de 200 km. Portanto, a sua velocidade vai ser 200 dividido por 4. 200 dividido por 4 resulta em 50. Portanto, a nossa alternativa correta aqui é a D de dado, 50 km por hora. A próxima pergunta é: qual é a função horária desse móvel? Bom, a função horária de um objeto em movimento retilíneo uniforme é dada da seguinte forma: S0, que é a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo, ou seja, uma função do primeiro grau. A posição inicial é dada lá na tabela. Olha só, a tabela. A posição inicial é quando o tempo é zero. O tempo é zero, a posição inicial é 80. Então já sei que a nossa função começa da seguinte forma: 80 mais VT. Bom, o V a gente já calculou no primeiro exercício, é a velocidade. A velocidade aqui é 50, então 50 vezes o tempo. Essa aqui então é a nossa função horária desse móvel. Vamos ver aqui, isso dá a alternativa C. S de t é igual a 80 mais 50t. Vamos à pergunta 3 agora. Na pergunta 3 nós temos: qual é a posição desse móvel depois de 25 horas? Ou seja, imagine que ele continue esse movimento, Aqui foi só até o 16, mas continue até as 25 horas. Qual vai ser o deslocamento? Qual vai ser o valor que vai estar aqui debaixo dessas 25 horas? A gente pode usar a equação para descrever isso. Vamos lá. A equação é 80 mais 50 vezes o tempo. No tempo, nesse caso, é 25. Então, vamos colocar 25 aqui. Vamos lá. 80 mais o resultado desta conta. 50 vezes 25 dá 1.250. 1.250. Que com mais 80 vai resultar em 1.330. Ou seja, a posição desse móvel depois de 25 horas será no quilômetro 1330, alternativa E. Questão 4. Em uma determinada empresa, o número de funcionários cresceu de acordo com a tabela a seguir. Temos aqui uma tabela com os anos e o número de funcionários naquele ano. Então, em 2005 nós tínhamos 180 funcionários, 2010 255, 2015 330. Tendo em vista o crescente demanda pelos serviços prestados por essa empresa, pretende-se promover a expansão a longo prazo do número de funcionários, seguindo o comportamento de crescimento linear no período observado. Então, nós temos aqui um crescimento linear, ele está crescendo de forma constante e pretende-se que esse crescimento continue. Então, sabendo disso, qual é a previsão do número de funcionários em 2028? Para isso, a gente precisa criar a função que descreve o crescimento dessa empresa. Vamos lá, vamos fazer isso igualzinho a gente fez com o exercício anterior. A gente calcula aqui o crescimento, Foi de 180 a 255 funcionários. A gente faz 255 menos 180. Isso resulta em 75. Então, subiu 75 funcionários aqui. No período de, vamos fazer esta conta aqui, 2010 a 2005, nem precisa fazer conta, é 5, Temos 5 anos, 75 funcionários em 5 anos. Significa que por ano, se a gente fizer a divisão por ano, a gente vai ter 15 funcionários. 15 vezes 5 dá 75. Então, temos 15 funcionários a mais a cada ano. Precisamos então agora
construir nossa função. Para construir nossa função, a gente precisa de um ponto de partida, né? Vamos escolher aqui como ponto de partida, para ficar mais parecido com o exercício anterior, o primeiro dado aqui, ó. Ou seja, em 2005. 2005 vai ser nosso ponto de partida. Em 2005 nós tínhamos 180 funcionários. E aí nossa função começa a partir daí. Então, função de T, número de funcionários, vai ser 180, que era 2005, mais mais 15 funcionários a cada ano que passa. Então, começamos com 180 funcionários, mais 15 funcionários para cada ano que passa. Agora a gente precisa saber quanto tempo passou de 2005 até 2028. Vamos fazer esta conta aqui do lado. 2028 menos 2005. Isso resulta em 23 anos. Então nós precisamos calcular essa função com o t trocando por 23. Então temos 23 vezes o 15 aqui. Vamos fazer essa conta. Vai ficar 180 mais 15 vezes 23. 180, o resultado de 15 mais 23, eu já fiz essa conta antes, dá 345. Agora a gente precisa adicionar 345 mais 180. Isso resulta em 525. Ou seja, em 2028 nós teremos nessa empresa 525 funcionários. Vamos à questão 5 agora. Na questão 5, que é a mais fácil que tem nessa folha, determinado restaurante self-service cobra R$ 58,00 por quilograma de alimento. No entanto, para refeições com mais de 700 gramas, o preço é fixado em R$ 40,00. Nesse restaurante, quanto custa uma refeição de 600 gramas? Bom, 600 gramas é menor do que 700, portanto, é calculado em cima desse preço. Então, vamos usar esse preço, 58 vezes o peso, só que o peso aqui está em gramas e o preço aqui é por quilo, né? Por quilograma. Então precisamos usar essa informação em quilograma. Vamos fazer uma conversão. 600 gramas é a mesma coisa que 0,6. E aí a gente faz 58 vezes 0,6, resultando em 34,8. Portanto, essa refeição custará R$ 34,80, é a alternativa C. Na próxima questão, na questão 6 em diante, 6, 7 e 8, nós temos o seguinte problema. Uma estamparia cobra uma taxa fixa de R$ 90,00 referente ao trabalho de desenvolvimento da estampa padrão, mais um valor de R$ 15,00 por peça de roupa estampada. Qual é a função que descreve o custo de produção dessas camisetas? Então, essa é a mais rápida, né? Mais fácil de fazer, porque aqui a gente já tem o valor fixo, né? Já sei que é 90, mais a quantidade de camisetas vezes o preço de cada peça, né? Cada peça custa 15, então nós temos 15 vezes a quantidade de camisetas. X vai ser a quantidade de camisetas. Essa aqui é a nossa função. 90 fixo mais 15 vezes a quantidade de camisetas. Alternativa B, né, que descreve essa nossa função. Esse é o custo de produção. Vamos à pergunta 7. Na pergunta 7 é quanto custa produzir 50 camisetas? Bom, basta pegar essa função e trocar no lugar de x, colocar 50. Então vamos ter que 90 mais 15 vezes 50. 90 mais 750. 15 vezes 50 dá 750. Que mais 90 resulta em 840. Que isso dá a nossa alternativa A. Vamos à pergunta 8. Suponha que alguém queira vender essas camisetas por R$ 20,00 a unidade. Qual é a menor quantidade de vendas para se não ter prejuízo? Olha só, essa pessoa vai vender a R$ 20,00 cada camiseta e ela compra por R$ 15,00, né? Tá aqui, ó. Ela compra R$ 15,00. Então a gente pode pensar da seguinte forma: a gente tem R$ 20,00 menos R$ 15,00, ou seja, essa pessoa ganha R$ 5,00 a cada venda. A cada venda.
Então, pensa nisso como se fosse o lucro dessa pessoa. R$ 5 a cada venda. Porém, para começar a produzir essas camisetas, ela já tem um custo inicial. O custo inicial de R$ 90. Olha só, está escrito aqui, ó. A estamparia cobra uma taxa fixa de R$ 90 referente ao trabalho de desenvolvimento da estampa padrão. Então ele já gasta um dinheiro inicial. Então, para esse cara não ter prejuízo, ele precisa vender uma quantidade de camisetas suficiente para cobrir aquele gasto inicial. Para saber essa quantidade, a gente pode pegar o custo inicial, né, a dívida, e dividir por esse lucro a cada camiseta vendida. A cada camiseta ele ganha R$5, ou seja, 20 que ele está vendendo, como ele comprou a 15, nós temos uma diferença de R$5. Então vamos calcular essa divisão. 90 dividido por 5 dá 18. Portanto, ele vai precisar vender 18 camisetas para não ter prejuízo. É o mínimo que ele pode vender. Se ele vender 18 camisetas, vamos pôr aqui em perspectiva. Se ele vender 18 camisetas, ele ganha R$90. Como ele teve um gasto inicial de R$90, ele vai ter um lucro de 0. Portanto, é o mínimo que ele pode fazer para não ter prejuízo. A partir da 19ª camiseta vendida, ele começa a ganhar dinheiro. Vamos às duas últimas questões. Por muitos anos, o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de café. Em média, um produtor de café gasta R$ 5.800 por hectare plantado e vende por R$250 cada saca de 60 quilos. Ciente desses valores, um produtor pode, em certo ano, determinar uma relação do lucro que obteve em função das sacas de 60 quilos vendidas. Suponha que ele plantou 20 hectares em sua propriedade, na qual colheu X sacas de 60 quilos e todas as sacas foram vendidas. Aqui tem um leve erro, aqui não é soja, né? Aqui é café, eu até pulei essa palavra. Então, hectares de café. Qual é a expressão que determinou o lucro em função do X, que é a quantidade de sacas, obtido por esse produtor? Então, para determinar isso, primeiro vamos ao preço, né? O preço aqui é 250 a cada saca vendida. Então ele ganha 250 a cada saca vendida. Então a gente pode multiplicar esse valor pela quantidade de sacas. Agora vamos subir aqui um pouco e ler que ele gasta para começar a produzir 5.800 a cada hectare plantado, né? Porém, ele começa já plantando 20 hectares. Então esse cara já tem um prejuízo, um gasto inicial aí de, vamos calcular aqui, 5.800 vezes o 20, né? Vamos pegar o 20 logo. Isso aqui vai dar 116 mil. Então ele já começa com esse prejuízo. Então o lucro dele não é 250 a cada saca. É 250 a cada saca menos o que ele gastou para começar a produzir. Então 116 mil. Essa aqui é a função lucro desse sujeito. Então se ele vender só uma saca, ele vai ficar com um baita de um prejuízo. Então vamos ver a alternativa. É a alternativa A. 250x menos 116 mil, né? Então começa com o que ele ganha menos o que ele gastou, porque é isso que é o lucro, tá? É o que você ganhou menos o que você gastou. E aí nós temos a função lucro. Na questão 10, pede a quantidade mínima de sacas de café a serem vendidas para não ter prejuízo. Então a gente usa o mesmo raciocínio das camisetas no exercício anterior. A gente ganha 250 a cada sacas, mas a gente tem um prejuízo de 116. Então a gente pode fazer esta divisão, 116 mil dividido por 250 reais. Isso resulta então em 464. Alternativa D. Este então foi nosso vídeo de aplicações do conceito de função. Até mais!